rapaziada do terceirão, tudo bem? Professor Fernando na área. E hoje, nessa videoaula, nós estaremos discutindo a geografia da frente B. Então, essa aula de hoje, Geografia B, aula 5, que vai tratar sobre migrações 1. Aquela continuação do nosso assunto, do nosso conteúdo, que fala sobre a demografia, o estudo da população. Então, Geografia B, o livro 2, primeiro capítulo da Geografia B, Migrações 1. Belezinha? Esse tema é um tema muito importante e interessante, porque o ser humano, por natureza, ele sempre migrou. Faz parte da história do ser humano migrar, mudar, se locomover pelo espaço pela questão própria de sobrevivência. Veja bem, antigamente, os seres humanos, antes das descobertas técnicas da agricultura, por exemplo, o ser humano era um ser que migrava muito. Ele não era sedentário, ele era nômade. Então, conforme as estações do ano, conforme a sobrevivência, ele ia migrando. Com o surgimento das sociedades, das cidades, das comunidades, o ser humano também acaba migrando de um lugar para o outro por determinados motivos. Vários motivos levam o ser humano a mudar. E no atual cenário, a migração acaba se tornando também algo muito interessante pelo fato dela explicar essa pandemia global que vem nos assolando. Por quê? Porque as pessoas mudam, elas se movimentam de um lugar para o outro. Então, a migração está ligada ao contexto do próprio ser humano. Então, é interessante pensar o seguinte, que quando a gente fala em demografia, quando a gente fala sobre populações, nós temos o próprio crescimento do número de população. Nós podemos falar de um crescimento vertical, que aqui vai estar diretamente ligado ao crescimento vegetativo, taxas de natalidade e mortalidade, e também a questão dos movimentos da população, do crescimento horizontal. O que é o crescimento horizontal? É através da migração. Então, na história, por exemplo, do Brasil, a chegada de vários imigrantes, por diversos motivos, fez com que a população aumentasse. Agora, certas crises fazem as pessoas mudarem de outros locais também. Fatores que atraem a população, fatores que reprimem, que repulsam, de expulsão de população. Então, tudo isso são fatores que devem ser analisados. E nós temos alguns conceitos de migração que também é interessante discutir. Uma migração espontânea, que é quando a pessoa ela muda de um lugar quando ela quer. Eu vou mudar daqui, geralmente para melhorar a condição de vida. Mas eu vou mudar de cidade, vou mudar de país, porque eu busco uma qualidade de vida melhor. Então é uma migração espontânea. O que acontece muito nas grandes cidades é uma migração pendular, como um pêndulo, um relógio, vai e volta todos os dias. Isso é uma dinâmica interessante da população, porque as pessoas trabalham e se movimentam todos os dias nas grandes cidades, em Foz do Iguaçu, enfim. A transumância, que é uma migração sazonal, envolvida principalmente com trabalho, nas épocas, por exemplo, de colheita, as pessoas mudam de um lugar para o outro para trabalhar. As épocas de secas também existem mudanças, etc. E a migração forçada é quando existe algum tipo de problema religioso, político, civil, que obriga a pessoa a mudar. Nós temos vários exemplos desses no mundo. A apostila traz uma série de exemplos bastante interessantes sobre isso, então dá uma conferidinha lá que é legal. Só lembrando aqui que existe, dependendo do ponto de vista, a pessoa ela é um emigrante ou um imigrante. Então, na verdade, se você perceber bem, a mesma pessoa ela emigra e imigra. Por quê? Porque ela está saindo de um lugar e indo para o outro. Então, do ponto de vista de quem fica, a pessoa que sai, ela é um emigrante, ela está saindo.
E do ponto de vista de quem está também, a pessoa que chega, ela é um imigrante. Então, emigrante é aquela que sai, imigrante é aquela que entra no país, cidade, qualquer lugar, em mim, né? Imigrante. E a migração é esse ato de se movimentar por aí. Então, as migrações no mundo contemporâneo. No mundo contemporâneo, nós temos várias razões que fazem as pessoas mudarem, né? Por exemplo, essa crise migratória que aconteceu, está acontecendo ainda na África e na Europa. Vários imigrantes africanos, né, entrando na Europa em busca de condições de vida. E isso foi um dos motivos que fizeram a Inglaterra, através do Brexit, sair da União Europeia. Então, isso acaba modificando toda a estrutura geopolítica, toda a questão de planejamentos, né? Porque muitos imigrantes causam problemas, deve-se tratar políticas, né? Devem ser feitas políticas para isso. Aqui no Brasil também, por exemplo, depois do terremoto que aconteceu no Haiti, vários haitianos entrando no Brasil, então muda. É toda uma dinâmica diferenciada que vai transformar a vida das pessoas e também a forma de agir. E durante o tempo essas migrações foram mudando também, o que nós vamos ver. E é bacana, né? Então existem áreas onde atraem muitos imigrantes, áreas boas, né? Locais que têm condições de trabalho, condições de vida, e áreas que repulsam essas pessoas, que expulsam elas. Por quê? Porque as condições são péssimas, né? E temos as condições também dos refugiados, que são essas pessoas que procuram asilos políticos em outros locais por diversos motivos. Geralmente está ligado a motivos políticos, religiosos, etc, etc. Bem, as migrações no mundo. Então isso aqui é bacana, né? Olha só. Os locais em verde são os destinos. Observe que as flechinhas, elas indicam, né, América do Norte, América anglo-saxônica, né, que o México também quer fugir para lá, na Europa e também em alguns locais aqui da Ásia. E esses amarelinhos são os principais locais de saída. Perceba que o Brasil ele se torna tanto uma área de saída como de entrada. Dentro da América do Sul, o Brasil, atualmente, ele acaba recebendo um número bacana de imigrantes, né, dos nossos colegas aqui. Nós vamos estudar sobre as migrações brasileiras nos próximos capítulos, mas observem que existe, então, um certo padrão de imigração, geralmente para países mais desenvolvidos, com melhores condições de vida. Vamos lá, então. Existem 3 fases distintas e interessantes para que a gente possa entender um pouquinho sobre as migrações, que vai falar o seguinte, né? Do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, aconteceu uma migração diferente, depois da Segunda até os anos 70 e nos últimos anos. Bora lá, então, o que aconteceu na primeira fase, nessa fase do século XIX até a Segunda Guerra Mundial. A maioria dos imigrantes, né, das pessoas que estavam saindo, e aqui no caso os emigrantes, as pessoas que saem, eram da Europa. A Europa estava passando por uma condição de formação dos estados nacionais, de certa pobreza na Europa. E esses casos, né, essa situação fez com que várias pessoas saíssem da Europa e procurassem principalmente a América. Então é bacana, né? Então, observe, né? Tem britânicos, alemães, italianos, espanhóis, russos e portugueses. Qual era o destino? A América. A América se tornou, no século XIX, século XX, né, no comecinho, um atrativo para pessoas. Tanto é que no Brasil nós temos uma entrada gigantesca de italianos, portugueses, espanhóis, alemães no nosso país, em busca de melhores condições, né? Então é bacana. E depois, participação dos asiáticos, enfim. Aí a crise de 29 diminuiu esse padrão, mas o primeiro, pessoas, né, da Europa, principalmente, vindo para a América. Essa é uma questão bastante interessante. Então, olha só aqui algumas imagens
de alguns imigrantes chegando aqui no país, que nós vamos falar mais sobre isso. A segunda fase, já que foi após a Segunda Guerra Mundial, foi uma reversão. As pessoas estavam querendo voltar para a Europa. Por quê? Porque as condições de vida na Europa melhoraram. A vida na Europa ficou mais interessante depois da Segunda Guerra Mundial, né? Os conflitos diminuíram e a qualidade de vida começa a melhorar. E do outro lado, as condições de vida na América do Sul principalmente, não melhoraram. Então isso faz com que as pessoas quisessem sair daqui, voltarem para a Europa. Então nós temos uma inversão. Antes a Europa era repulsora, agora ela é receptora a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Então, Alemanha Ocidental, ex-Alemanha Ocidental, França, Reino Unido, Bélgica. E as origens eram de todos os locais, né? Ali do Mediterrâneo, principalmente da África também, né? Aqui a África entra em questão. Os imigrantes querem ir para a Europa, os imigrantes querem ir para os Estados Unidos também, se torna um grande atrativo, né? O país ele se demonstra ser poderoso. Nós temos, né, uma leva de imigrantes também da América do Sul querendo a vida ou nos Estados Unidos, na América Anglo-Saxônica, ou na Europa, devido a essa condição de vida ser melhor, obviamente. Olha só, então, a Europa acaba sendo um centro de atração de pessoas muito grande. E essas são as principais rotas, né? Pelo Mediterrâneo, pela Turquia, enfim, várias rotas interessantes. E a terceira fase nós temos os fluxos sendo diferenciados, como por exemplo, que os fluxos denominados migrações de trabalho diminuíram sensivelmente. Essa migração por trabalho que era muito comum no século XIX, acaba diminuindo. Claro que as pessoas buscam a melhoria, mas também as condições das fronteiras acabam ficando cada vez mais complicadas. E isso, de certa forma, diminui o fluxo, né? Aí aconteceram outros eventos históricos, né, nos últimos anos, da década de 70 para cá. Choque do petróleo, foi uma crise grande, diminuiu também, né, esse número de imigrantes. Olha só, como são países também de uma importância geopolítica muito grande, esses países produtores de petróleo também atraem muitas pessoas. Então, várias pessoas foram para esses locais. A Europa e os Estados Unidos se transformam, se consolidam como os principais fluxos migratórios locais, né, de migração, de recepção de imigrantes. As pessoas querem ir para lá. E busca de melhores oportunidades. E aqui vivem, né, esses locais acabam vivendo um paradoxo. Nós vimos que os países mais envolvidos, eles estão com um número de população economicamente ativa cada vez menor. Ou seja, o número de idosos. O coronavírus mostra isso, né? Que alguns países, principalmente a Itália, tem um número alto de mortalidade de idosos. Então, isso mostra que esses locais possuem números de idosos grandes, então eles necessitam de mão de obra. Mas existem leis cada vez mais rígidas para a entrada de imigrantes, então isso acaba sendo um paradoxo. E, geralmente, né, nesses países mais envolvidos, quem tem uma formação, quem tem uma profissão, acaba sendo mais aceito. Existe uma expressão chamada fuga de cérebros, né, que as pessoas acabam saindo do seu lugar de origem. O cara tem um diploma de doutor, o cara é um cientista muito famoso, muito grande, mas só que no país onde ele está o país não oferece nenhuma condição. Então ele migra para outro lugar. Então isso é fuga de cérebros. E obviamente, se você tem, né, um trabalho, se você tem uma ocupação,
você é melhor aceito. Então nós temos essa fase que a Europa e os Estados Unidos se consolidam. Nós temos alguns países na Ásia também, o Japão se torna um país receptor de imigrantes, mas só que as leis acabam se tornando cada vez mais rígidas. E nós temos todos aqueles problemas migratórios existentes, né? Aí não é corona não, tá, gente? É só garganta seca. Então observem as flechas. As flechas, elas vão demonstrar aqui o fluxo maior, o maior fluxo de imigrantes. Então, a Europa Ocidental tem um número gigantesco, e também a América do Norte, principalmente, né, os países anglo-saxões da América do Norte. Aqui a Ásia também tem um fluxo bacana. Então, pessoas do mundo todo acabam indo em direção a esses polos. Por quê? Porque são os melhores locais, mais ricos, oferecem mais oportunidades. As pessoas enxergam mais oportunidades ali. Então, existem todas umas questões interessantes também. Aqui é o caso, né, depois do 11 de setembro, as fronteiras acabam ficando cada vez mais bloqueadas, mais difícil, né, dificuldade de acesso, principalmente de países latinos para os Estados Unidos. E nós temos essas questões, dos refugiados, das pessoas que tentam passar essa fronteira, olha só. E os muros acabam surgindo. E aqui, uma solução interessante. Deixa eu ver se está gravando aí esse negócio. Tá gravando. Então, uma solução interessante para... Não, um sarcasmo para resolver esse problema dos muros, né? México Airlines, imigre para os Estados Unidos, olha só. Então existe todo um problema, né? O problema das pessoas que buscam entrar ilegalmente, os coiotes, que são aquelas pessoas que atravessam as outras ilegalmente, ou seja, existe também no mundo todo um mercado, né? Todo um esforço de algumas pessoas para isso, para migrarem, e pessoas pagam muito, né? Existem pessoas que migram. Enfim, se você procurar no YouTube, você vai ver, só digita lá crise migratória na Europa, ou crise migratória nos Estados Unidos, que você vai se deparar com vários desses casos, né? Pessoas entrando ilegalmente, sendo barradas pela polícia, etc. Então olha só, aqui nós temos outro caso interessante, cara, escondido, né, de toda forma, tentando melhorar de vida. E nós temos isso então. Olha só, muros também. Isso aqui, imigrantes que atravessam o mar Mediterrâneo. Muitos deles, né, acabam morrendo tragicamente, porque é uma travessia perigosa. Mas em busca de novas oportunidades, acabam migrando. Então, rapaziada, vamos fazer algumas atividades aqui. Que essas atividades são interessantes também para a nossa compreensão desse tema migração. Então, migração é um tema muito importante, muito interessante, que ele vai nos ajudar a auxiliar bastante. Vamos lá, então. Vamos para esses primeiros testes aqui. Lembrando que eu aconselho que vocês façam esses testes, aproveitem. Não vou deixar um ou outro, tentem fazer todos, para que depois, se surgir alguma dúvida, né, que com certeza surge, vocês procurem, que nós vamos ter o nosso espaço online também, para fazer esse tipo de dúvida, né? De sanar essas dúvidas que possivelmente aparecerão. Então façam as atividades, leiam, né? O livro também traz um conteúdo interessante sobre isso. Aqui a gente só fez uma explanação geral, mas é interessante você ler para tentar entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Então leia o trecho a seguir. Essa música é uma música muito interessante, né? Cidadão. Eu lembro que uma professora lá do primário, terceira, quarta série, fez a gente escutar essa música e gravou na minha cabeça. Mas olha só. Tá vendo aquele difícil moço? Eu ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Eram 4 conduções. 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto. Mas me chega um cidadão e me diz desconfiado: tu estás aí admirando ou está querendo roubar? Então, olha a situação do trabalhador. Meu domingo está perdido, vou para casa entristecido, dá vontade de beber. E para aumentar meu tédio,
eu nem posso olhar para o prédio que eu ajudei a fazer. Então aqui o cidadão indignado, né? Que está ali para roubar. Então o texto identifica o movimento migratório. Aqui está falando de busão, né? Então, 2 para ir, 2 para voltar. Muitos brasileiros e pessoas no mundo enfrentam esses problemas. Agora pensa, né? Vamos pensar um pouquinho sobre essa questão do corona, né? Quem precisa trabalhar vai fazer o quê? Essas pessoas que não têm condição, né? Pegam um ônibus lotado. A orientação não é fazer isso, mas muitos não têm opção. Então acaba sendo mais um problema também. Então é complicado. Então 2 para ir, 2 para voltar, nós vamos ter aqui uma migração pendular. O cidadão passa mais tempo dentro do ônibus, muitas vezes, do que fora dele. Então é complicado. Então migração pendular, facinho, né? Aqui, a número 2, do Paraná. Certas regiões praieiras, praia, né? Tais como a do município de Matinhos, no litoral paranaense, se apresentam grande mobilidade populacional ao longo do ano. As pessoas vão lá, curtem a praia, depois voltam. Esse movimento, que é favorável à sobrevivência da região, tem algumas características próprias. Acerca desse movimento, é correto afirmar. Ele não é pendular porque não é diário, é sazonal. Né, a transumância. Então, é um deslocamento temporário. Então, nós vamos ter 2 aqui, né? A transumância e temporária. No gabarito está a letra E, porque a transumância, eu falei de transumância, mas pensando bem, a transumância, ela é voltada mais à sazonalidade de um trabalho. Ali não, é só um temporário mesmo. A pessoa vai, fica uma semana, 15 dias. Na transumância ela vai e fica 3 meses, 2 meses, 4 meses e volta, né? Em uma estação do ano, por exemplo. Aqui não, é mais temporário, que acontece nas praias, né? Aquela muvuca do fim do ano, das férias, depois volta, etc. Todo mundo quer ir para a praia, né? Todo mundo. Então, é interessante isso aqui também. Vamos pegar aqui a número 4. Oh, essa charge aqui é muito legal, cara, das pessoas que morrem. Vamos fazer essa 5 também, mas vamos para 4. É 6, mas vamos aqui a 4. Sobre as migrações internacionais que ganham cada vez mais destaque nos dias atuais. O que é correto afirmar, né? A população, ao sair de seu país de origem, é denominada imigrante, e ao entrar é chamada emigrante. Não, né? Então, quando ela sai do seu país, ela é imigrante. Quando ela entra, é I. Aqui está invertido. Não é? B. O Brasil tem atraído poucos migrantes em função das dificuldades de instalação e da adaptação da população. Na verdade, atualmente, existe toda uma dificuldade no Brasil, mas só que ele tem atraído um número bacana de imigrantes. Não é assim, é pouco imigrante. É um número considerável aqui da América Latina. Nós temos imigrantes bacanas. As catástrofes naturais são as principais causas das migrações externas. Não. São questões políticas mesmo, né? Questões religiosas, políticas, que são os principais causadores disso. Letra D. As medidas tomadas pela maioria dos países envolvidos para restringir a entrada de imigrantes têm intensificado o tráfico de pessoas. Se legalmente fica difícil de entrar, vamos entrar ilegalmente. Então aumentou, com certeza, consideravelmente o tráfico de pessoas, né? os coiotes e tudo mais. Vamos fazer essas 6 aqui. Aí eu deixo o resto para vocês. Espero que vocês façam, é claro, né? Eu sei que vocês vão fazer. E depois, se surgir alguma dúvida, nós vamos fazer isso aqui. Olha só. Analise a charge do cartunista Latuf, que é aqui pessoas mortas para entrar na bandeira da União Europeia, aqui para entrar na União Europeia. Então, é um caso muito sério. Então, o que a charge aqui vai falar? A letra D, apresenta a questão dos refugiados, sobretudo os sírios, que por conta da guerra do seu país tentam chegar à Europa pelo mar Mediterrâneo. Toda aquela crise que aconteceu, né, nos países árabes da África, né, a primavera
Primavera Árabe e tudo mais, fez com que um fluxo migratório fosse bastante grande. E é interessante pensar, né? As pessoas migram geralmente buscando melhores condições, muitas vezes não conseguem legalmente, acabam indo ilegalmente mesmo, arriscam suas vidas porque a condição do seu país não é muito legal. Rapaziada, então, fica aí a dica, façam as atividades. Nesse período de confinamento, não pratiquem migrações, por favor. Fiquem na casa de vocês. Nós aqui, professores, de um jeito ou de outro, estaremos enviando essas aulas para vocês. Façam as atividades, estudem, né? Porque lembrando que vocês não estão de férias. E é isso aí. Vamos ter os nossos momentos para conversar. Qualquer dúvida, mande, né, suas dúvidas, entre em contato comigo, que eu terei o prazer de responder. Beleza, gente? Tudo de bom.